Sim, nós precisamos lembrar que todos nós somos médiums. Simplesmente pelo fato que todos nós somos, de alguma forma, influenciados pela ação dos espíritos. Então, se eles conseguem, de alguma forma, influenciar a nossa vida, aqui física, é porque eles têm acesso a nós. E se tem acesso a nós, isso se dá de forma mediúnica. Se não for dessa forma, é anímica, é uma coisa que acontece dentro da gente. Então, se nós podemos acreditar que existe uma interação desses espíritos que desejam muitas vezes fazer o mal e conseguem nos afetar, né, nos influenciar aqui fisicamente, nós temos que acreditar que os espíritos bons, aqueles que desejam o melhor para nós, também conseguem fazer a mesma coisa, conseguem ter acesso às nossas vidas. Então, todos nós, então, olhando por esse lado, todos nós somos médiuns. Logicamente que existem médiuns que desenvolvem, já chegaram aqui mais desenvolvidos e que hoje realizam alguns trabalhos mediúnicos que são notórios, né? Muitos fazem pinturas, outros fazem psicografias, outros fazem psicofonia, enfim. Porém, no que diz respeito à evolução de cada um de nós, né, nós podemos utilizar sim esse conhecimento de que todos nós temos essa capacidade mediúnica para acessar então as frequências melhores. Então é isso que eu tento passar, essa é a informação que eu tento passar no sentido de evolução. A ideia do nosso canal é justamente passar que nós, todos, 100% das pessoas que estão encarnadas aqui na Terra, se desejarem, podem mudar a frequência, como se fosse um rádio. Aqui nesse momento tem várias ondas passando, várias rádios, né, várias estações de rádios diferentes. E é o meu desejo que vira o seletor de canais para pegar essa ou aquela estação, não é? Então, a mensagem é justamente essa, que nós todos possamos nos conectar à frequência mais alta. Porque conectados à frequência mais baixa, todos nós já estamos. Né? O tempo todo a gente está sofrendo, então, essa influência dos espíritos. E a mensagem é justamente essa, que é possível se conectar à espiritualidade mais alta. E com isso, receber deles bons conselhos, boas intuições que nos fazem crescer, que nos façam buscar coisas melhores para a nossa vida. E com o tempo, esse contato mediúnico, né, essa prática de se conectar, de se sintonizar a uma frequência melhor, vai aumentando e nós vamos então, de uma certa forma, evoluindo aquela nossa atividade mediúnica. Isso não quer dizer que a pessoa vai, com isso, precisar sair pintando, vai precisar ou vai desejar, né, fazer psicografias, nada disso. Só o fato dela se ligar a uma frequência melhor, onde vai ficar mais tempo recebendo a boa influência dos espíritos mais altos, já é um grande caminho andado. Basta a gente olhar para o lado para ver, né? Quantas pessoas no mundo estão tentando se conectar à espiritualidade mais alta. A maioria está se ligando à necessidade de correr atrás de dinheiro, de bens, e do sexo, e de drogas, e de um monte de coisa. Né? Muitos estão ligados a isso, a essa frequência. Então, se nós conseguíssemos fazer com que a grande maioria das pessoas se conectasse a uma frequência mais alta, aí sim o mundo ia ascender para a regeneração muito rápido. Né? Muito rápido. Por conta disso, porque todos nós estaríamos recebendo informações, então, da espiritualidade que nos encorajariam a buscar algo melhor para as nossas vidas. Então, essa questão da transição planetária, né? Essa suposta transição planetária, onde o nosso planeta, daqui a uns 30 anos, então, vai mudar, né? De um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Isso vem sendo aí largamente divulgado na internet, tem vários vídeos, basta colocar transição planetária que vocês vão encontrar vários vídeos com esse assunto. Mas, segundo a espiritualidade que me passa as mensagens, né, não faz muito sentido esse pensamento. Né? Segundo eles, sim, a Terra, em algum momento, ascenderá para um novo status, né, de regeneração. Mas isso ainda vai levar muitos e muitos anos. Porque para que a Terra chegue a um status de regeneração, não todos, mas a grande maioria dos espíritos encarnados e desencarnados terão que ter progredido, terão que ter expandido a consciência suficientemente
Porque é isso que vai levar o planeta para um novo patamar. E não da maneira que vem sido colocada, de que quase que num passe de mágica, né? Os espíritos começarão a ser levados daqui para outro lugar, e aí vão ficar aqui só aqueles que são bonzinhos, né? Os mauzinhos vão para um outro planeta e os bonzinhos ficam aqui. Isso me parece um pouco a história da Terra Prometida. A gente já viu tantas vezes. Quando eu era ainda bem jovem, eu lembro que a gente escutava que no ano 2000 o mundo ia acabar, Jesus ia voltar, ia julgar todo mundo, e chegou o ano 2000 e não aconteceu nada. Então, segundo a espiritualidade, acontecerá sim, mas acontecerá quando a grande maioria, encarnada e desencarnada, tiver sim melhorado e muito, porque basta olhar em volta, pessoal. E, né, segundo aí as mensagens que eu tenho ouvido, acho que em 2057, se eu não me engano, a Terra já estaria regenerada. Regenerada não, já teria mudado de status, entrando na parte de regeneração. Mas basta olhar em volta para a gente ver como é que nós estamos em termos de evolução espiritual, de expansão da consciência. Basta ver. Então, quantos de nós ficariam aqui na Terra? Quantos né, de nós ficaríamos aqui na Terra? E quantos de nós seriam levados para esse outro planeta? Basta a gente pensar nisso. Não dá para acreditar, não dá para acreditar nisso. O que eu escuto deles é que sim. Uma outra coisa que a gente escuta, porque o umbral já está bem mais vazio, né? E não é isso que eu escuto de vários projetores. Não é isso que faz sentido. O mais importante, isso não faz nenhum menor sentido. Né? Porque já estão começando a transferir pessoas para outro planeta para deixar aqui só os bonzinhos. Isso não faz o menor sentido. Né? Todos nós precisamos progredir. Todos nós temos que ter a chance de reencarnar e várias vezes e com isso ir crescendo. Acredita-se que do lado espiritual não encarnado existam 2/3 da quantidade de pessoas encarnadas, né? Então, se a gente for pensar, 2/3, quantas gerações seriam necessárias para que todos esses espíritos do lado de lá possam ter a oportunidade de reencarnar e com isso tentar melhorar? Não daria. Em 30 anos, isso não aconteceria. Não há como isso acontecer em tão pouco tempo. Então, essa é a forma que a espiritualidade me traz. Né? E como eu disse, eu não estou aqui para querer criar nenhum tipo de mal-estar. Né? Não quero criar controvérsia, não é isso. A ideia, como eu falei, a ideia do canal é trazer assuntos para a gente repensar, dentro da razão. E se nós colocarmos a razão à frente disso, nós vamos ver que não faz o menor sentido acharmos que em 30 anos, então, vai passar um planeta aqui do lado, que vai chupar todo mundo para lá, né? Vai levar todo mundo que não é bom para lá, e aqui vão ficar só os bonzinhos. Porque aí é fácil. Seria muito fácil, né? Então, a Terra agora ascendeu para um plano maior porque todo mundo foi para outro lugar. O que a gente pode acreditar, sim, que nós até já sabemos que isso aconteceu no passado, onde houve, sim, uma transferência de espíritos de um outro planeta para a Terra, mas isso aconteceu porque a grande maioria lá já estava numa frequência muito diferente. Então, era quase que impossível, segundo a espiritualidade, aqueles espíritos que de jeito nenhum eles quiseram progredir, eles não conseguiam mais encarnar, porque a vibração dos novos corpos já não aceitava mais a vibração daquela... Porque já tinha evoluído, né? Então, não aceitava mais a vibração daquelas pessoas, daqueles espíritos. Então, eles tiveram que sair de lá e foram reencarnar, e vieram reencarnar aqui na Terra. Isso acontecerá na Terra? Acontecerá. Mas, primeiro, no mínimo, vai... Eu não posso falar números, não conheço, eu não tenho essa autoridade para falar em números, né? Nem esse conhecimento total. Mas se a gente for pensar, teria que ter pelo menos uns 80, 90% de todos os espíritos que habitam o planeta já numa condição de consciência, numa condição evolutiva espiritualmente falando, muito melhor. Né? E não o contrário. A gente vai pegar 1/3, sei lá, da Terra, dos habitantes da Terra, e aí transfere todo o resto para um outro lugar. Né? Não me parece muito sensata essa informação.
Mas, enfim, as pessoas são livres justamente para acreditar no que desejarem. Mas o que eu falo para vocês, para você que está assistindo esse vídeo, é pare e analise, veja o que faz sentido na sua cabeça. Se faz realmente sentido que as coisas aconteçam como estão sendo colocadas aí. Ou se faz mais sentido pensar que sim, nós continuaremos a nascer e desencarnar, nascer novamente, e assim é a lei, não é assim que é colocado? Até que nós cheguemos, sim, todos nós, ou pelo menos a grande maioria, a uma condição de transformar a energia desse planeta. Né? Tem que ser a maioria, não dá para pensar que do contrário. Se não for a maioria, não vai funcionar. Então, a frase, né, essa frase, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é bastante conhecida no mundo espírita, né, no meio espírita, principalmente por conta da publicação de um livro recebido pelo Chico Xavier, através do espírito de Humberto de Campos, que tem esse livro com o mesmo nome. E eu sempre tive vontade de saber qual que era a opinião da espiritualidade em relação a isso. E teve uns dias atrás que eu vim acordando todos os dias com essa necessidade de fazer então essa psicografia sobre esse assunto. E como vocês podem ver lá ela está publicada no canal, né? E como vocês podem ver, a opinião do Dr. Marcelo de Medeiros, esse espírito que já me acompanha há muito tempo, para ele não faz muito sentido porque, em primeiro lugar, as fronteiras que determinam esse espaço dentro do planeta ao qual nós chamamos de Brasil, por exemplo, né, são divisões criadas pelo homem e não por Deus. Então é meio que inaceitável acreditar que Deus daria maior atenção ou faria distinção aos seus filhos que moram dentro deste planeta, né, só porque eles moram nessa ou naquela região. Então é bastante interessante a resposta do Dr. Marcelo, vale a pena vocês lerem lá. Mas como eu disse, ele quer justamente colocar que o mundo, não só o Brasil, o mundo pode ser muito melhor e será melhor quando a gente parar de dar tanto valor às fronteiras, a essas divisões criadas pelo homem.